mais uma vez ler a tua palavra. Dá-nos, Senhor, compreensão, entendimento e fala, Senhor, aquilo que precisamos ouvir através da tua palavra. Nós te rogamos, Senhor, já oramos já agradecidos, porque confiamos no teu amor e na tua bondade e oramos no poder do nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Você pode assentar? Abra sua Bíblia na primeira carta de João. Primeira carta de João. Primeiro capítulo desta carta tem apenas 10 versos. 10 versos. João viveu no finalzinho do primeiro século da nossa era depois de Cristo. João viveu numa época em que Jesus já havia estado aqui, ministrado nesse tempo, realizado o seu ministério terreno. Jesus já tinha sido levado aos céus e João escreve as suas cartas, escreve o Evangelho, e ele escreve estas cartas num período em que havia muitas discussões sobre Jesus, como hoje também, né? Mas na época de João, alguns divulgavam que Jesus não veio em corpo, não veio em humanidade. Alguns pregavam que Jesus veio, sim, como o Filho de Deus, mas não se fez homem como um de nós. Ele era espírito. Alguns outros diziam que Jesus não era um Filho de Deus, não era espírito. Ele era apenas um homem poderoso, um homem cheio de poder. E João escreve nesse tempo, quando algumas dúvidas existiam e alguns falsos mestres já estavam trabalhando na igreja, no começo da igreja cristã. Então, quando você lê, quando você estuda, quando você busca a carta de João, as cartas, as epístolas de João, saiba que essa era a situação do tempo. A igreja de Jesus seguindo os ensinos de Jesus, a igreja de Jesus seguindo aquele que havia vindo para ser o Deus conosco, Deus mostrando-se homem como nós, mas havia muitas divergências, e a igreja de Cristo estava sofrendo com falsos pregadores, com falsos mestres, como até hoje nós temos. Então, quero que você leia, junto comigo, esse capítulo 1 da primeira carta de João, capítulo 1 de 1 João, vamos ler, são 10 versos, apenas 10 versos, eu quero que você esteja lendo comigo, né? Nós normalmente usamos na nossa tela a nova versão internacional. Então, vamos ler também nessa versão. Você acompanha na sua Bíblia, acompanha conforme está na sua Bíblia. O texto diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Volta no verso 9, por favor. Eu quero que você leia juntinho comigo, todos juntos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Guarda esse texto aí, guarda esse versículo aí na sua Bíblia. 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Esse é o texto que eu quero destacar com você. João estava falando para um povo que estava ouvindo tantas coisas diferentes da pregação de Jesus. João estava agora falando para crentes, para salvos, mas aquilo que eles precisavam anunciar às outras pessoas, aqueles que ainda não eram salvos.
Porque o povo estava na dúvida se Jesus tinha realmente vindo, se o Messias tinha realmente vindo, se o ministério de Jesus foi o ministério de Deus conosco, e o povo estava em dúvida. Então, João escreve esta carta para esclarecer, para tirar esta dúvida, e nesse verso 9, ele faz uma apresentação de Deus, uma apresentação do Senhor Jesus, o Filho de Deus e de Deus. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. João usa duas expressões para falar sobre Deus, sobre Jesus, aquele que veio para perdoar os pecados. Ele diz que Deus, Jesus Cristo, Deus que está conosco, Deus que veio se manifestar a nós, esse Jesus que veio ser o Deus conosco, Ele é fiel. João está dizendo: olha, vocês conhecem a história, e o povo conhecia, né? Vocês conhecem o relato da pregação dos profetas, dos poetas do texto bíblico. Você conhece as histórias lá da origem do mundo, da origem da nação de Israel, do povo de Israel. Vocês conhecem a história, né? E vocês então podem ter certeza, nosso Deus é fiel. Aquele que criou todas as coisas com perfeição, Ele é fiel. Aquele que trouxe o ser humano para viver nesse mundo perfeito, Ele é fiel, essa é a vontade dEle, esse é o planejamento dEle, Ele quer completar e vai completar essa obra, de todos estarem vivendo, né, naquilo que há de harmonia. Deus é fiel, que fez com que o mundo ouvisse por muitos anos a mensagem daquele que viria para ser o Salvador. Deus é fiel porque cumpriu todas as promessas, e Deus continua sendo fiel. Quando o povo ainda não entende de Jesus, não entende a mensagem de Deus, João anuncia: Ele é fiel. E essa é a verdade, Deus é fiel. Deus é aquele que com a sua fidelidade fez todas as coisas, e a sua promessa cumpre, a sua promessa é realizada, a sua promessa não falha. Ele continua sendo Deus que faz, que realiza. João está dizendo: esse Deus da história, Ele continua sendo Deus verdadeiro, único capaz de fazer todas as coisas, porque Ele é fiel. O que Ele prometeu, Ele há de cumprir. Se Ele prometeu o Messias, se Ele prometeu o Redentor, se Ele prometeu o Salvador, Ele mandou o Salvador, que é Cristo Jesus. Mas há uma outra apresentação de Jesus, de Deus, nesse texto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Deus é justo, é o que João está dizendo. Ele é aquele que faz as coisas com justiça, aquele que julga com justiça, aquele que faz todas as coisas dentro da verdade. Não uma verdade relativa, não uma verdade segundo cada um, mas aquilo que realmente é verdade. Ele é justo. Ele criou o ser humano para viver no lugar perfeito, mas o homem precisava viver na perfeição de Deus. E como o homem não viveu nessa perfeição, Ele, pela sua justiça, tirou o homem do jardim e ele foi separado de Deus. Deus é justo, Deus é justo. Mas há uma questão que a gente precisa pensar bem aqui nesse texto. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos... É difícil, então, a gente entender se Deus é justo, Ele não pode perdoar. Porque o justo, Ele condena ou Ele absolve. O justo, Ele faz justiça. Mas o texto diz: se confessarmos, o Deus que é fiel e justo perdoa. O texto fala assim, não é? Não está na sua Bíblia? Perdoar os pecados. Como pode um Deus que é perfeitamente justo perdoar? Porque a justiça ou condena ou absolve. Condena o culpado e absolve o inocente. Com justiça, essa é a justiça. Mas o texto diz que Deus, que é fiel e justo, quando confessamos nossos pecados, Ele perdoa os nossos pecados. Nós somos pecadores.
Veja o versículo 8, o versículo que vem antes desse versículo que nós estamos tratando diretamente. Ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se nós somos pecadores, a justiça de Deus deve nos punir. Se somos pecadores, a justiça de Deus nos condena. Essa é a verdade. O versículo 10, o versículo que segue, ele continua na mesma linha. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A justiça de Deus nos leva a sermos condenados. A justiça de Deus nos leva a sermos separados do Deus justo. A justiça de Deus nos leva a sermos isolados do Deus santo. Por isso Deus tirou Adão e Eva do jardim, colocou ali guardas para que eles não voltassem para aquele jardim, porque eles eram pecadores, porque eles deixaram o pecado entrar na experiência do ser humano, porque através dele o pecado contaminou toda a humanidade, por isso nós somos separados de Deus. O Deus justo, ele deve nos punir, o Deus justo deve nos condenar, por isso todos nós nascemos separados de Deus, condenados por Deus. Mas a gente sabe que a Bíblia é verdade, né? Não há mentira nela. E quando o texto diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. João está falando do Deus que é justo, que pela sua justiça, Ele condena ou absorve. Condena, né, o que é mal, o que é errado, absorve o que é justo. Mas também João está falando de Jesus aqui nesse texto. Aquele que veio no nosso lugar. A justiça de Deus convive também com o amor de Deus. A justiça de Deus, o Deus que é justo, também convive com o Deus que é bondoso, misericordioso. E por isso Deus mandou Jesus para tomar o nosso lugar. Porque sem Jesus, nosso destino é estarmos condenados para toda a eternidade. Por isso Jesus veio como ser humano, como homem, como um de nós, para morrer em nosso lugar, para tomar o nosso lugar, para viver o nosso viver, para ser aquilo que nós devemos ser. Agora sim, o texto pode dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, fiel na promessa de mandar um Salvador, a promessa que Ele fez lá na origem do pecado. A cabeça da serpente seria esmagada pelo calcanhar daquele que seria a semente da mulher. Jesus Cristo veio como a fidelidade de Deus, o amor de Deus, para tomar o lugar do ser humano, para que Deus mantivesse a sua justiça, porque a justiça condena, mas a graça, o amor de Deus perdoa. É o amor de Deus que nos traz a certeza de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo, porque Jesus já veio. João está falando de algo que já aconteceu, de algo que já existia, já era verdade para ele também. No meio desse povo que pregava um Deus que não é tão presente, no meio desse povo que pregava que Jesus não veio em carne, em corpo, que Jesus não era totalmente, aquele Salvador, João apresenta Jesus como aquele que veio para mostrar a justiça, a bondade, a misericórdia, a bondade de Deus, a graça de Deus por nós. O Deus fiel prometeu, e o Deus fiel cumpriu, mandando o Salvador, o Redentor, aquele que morreu em nosso lugar. Havia a necessidade de que alguém pagasse o preço. Até Jesus morrer, muitos animais morreram para pagar o preço, mas isso não era suficiente. Foi preciso que Jesus, o santo, que Jesus, o puro, que Jesus, o perfeito, fosse entregue para morrer em nosso lugar. Não mais um cordeiro, mas o Cristo, o homem que sem pecado viveu nesse mundo. Em tudo foi tentado, mas viveu sem pecar. Por isso o texto pode dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e, além disso, nos purificar de toda injustiça. Interessante que João não diz apenas perdoar pecados, nos tornar justos diante de Deus, nos tornar isentos de pecado que condena, mas ele diz também vai nos purificar de toda injustiça. Aquilo que o pecado contamina o homem, aquilo que o pecado deteriora a vida do homem, o Cristo que morreu, ele também purifica. Aquilo que separa o homem da presença de Deus, aquilo que separa o homem de estar junto de Deus, agora o sacrifício de Jesus nos faz estarmos de volta reconciliados. Por isso o texto diz, e nos purificar de toda a injustiça. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue daquele que morreu por nós, justo, perfeito, sem nenhum pecado, ele é poderoso para nos tornar agora dignos de estarmos na presença de Deus, dignos de estarmos juntos com Deus. Deus é fiel, Deus é justo, mandou Jesus para tomar o nosso lugar, para que nós pudéssemos viver aqui nesse mundo uma vida de santificação, para que pudéssemos nos aproximar dEle, estarmos juntinho dEle, vivermos com Ele, agora voltarmos para estarmos junto dEle, não mais isolados por causa do pecado, não mais separados por causa do pecado, não mais necessitando de alguém por nós, mas nós podemos chegar diante de Deus, nós podemos estar juntos de Deus, porque Ele nos purifica de todo pecado. O sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, leva em conta a justiça de Deus. Deus é justo. E o justo, o juiz, ele ou condena ou absolve. E como todo ser humano nasceu no pecado, o justo condena. Mas, na justiça, ele fez também reinar a sua graça, o seu amor. Jesus morreu por nós, para pagar o nosso preço. E agora nós podemos ser perdoados. Mas eu quero que você olhe para o texto. Ele diz que o Deus que é fiel e justo, perdoa os pecados, purifica de toda a injustiça. Mas Ele faz isso para todas as pessoas. E há um porém, há um se. Você sabe, essa palavrinha tão pequena, 2 letras, se. É a condição, é a necessidade, é o meio que nós temos, é a nossa parte, se confessarmos os nossos pecados. Deus que é justo, se fez amoroso, mandou Jesus para morrer no nosso lugar. Deus que é justo, Deus que é bondoso e é fiel, planejou, preparou o plano de salvação e colocou Jesus para morrer por nós, para pagar o preço por nós. Ele já salvou todas as pessoas com esse presente, com essa bondade, com essa graça. Mas ele diz que para receber é preciso confessar, é preciso reconhecer a situação, humilhar-se. Na época de João, tantos se achavam família de Deus, não? Tantos se achavam povo de Deus, mas os seus pecados estavam afastando de Deus. A sua condição de pecador estava afastando. E João, aqui no Evangelho, aqui falando para os crentes daquele tempo e para nós também, ele diz, olha, todos podem ser salvos por Jesus, mas é preciso confessar os pecados. A experiência do povo de Israel era essa, né? A cada ano, um animal era colocado para levar os pecados de toda a nação. E diz a história, diz o povo que o sumo sacerdote pegava aquele animal, colocava a mão em cima da cabeça daquele animal e proferia, anunciava, falava os pecados da nação. Contava ali em alta voz o que era pecado do povo. Assim como cada cidadão que chegasse ao templo para oferecer o seu sacrifício, precisava também oferecer a sua oferta, uma ovelha, uma pomba, um manjar, precisava colocar a mão e dizer quais os pecados. E o texto aqui nos diz, se confessarmos os nossos pecados, confessar para Deus, não num espacinho reservado para confissão, não, confessar para Deus.
reconhecer que Ele é fiel e justo, e a justiça dele nos levaria à condenação, se não fosse o amor dele por nós. Por isso precisamos confessar diante de Deus a nossa condição de pecadores, condição de injustos. O texto diz: se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, fazemos Deus mentiroso. O texto, verso 8, diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Todos nós pecamos, e precisamos confessar isso diante de Deus. Ele é fiel, justo sim, e já preparou o plano para a nossa salvação, mas nós precisamos confessar os nossos pecados. Há muita gente que ainda continua carregando a ideia de que é tão bom que não precisa de salvação. Há uma matemática simples, né? E eu já falei algumas vezes isso aqui, a matemática dos pecados, né? Se a gente contar 3 pecados por dia, né? Uma mentira, uma inveja, né? Olhar para alguma coisa de alguém, desejar para nós, né? E não para pessoas, às vezes desejar o mal para alguém. Pecar só 3 vezes por dia é pouquinho, né? Mas se nós pecarmos 3 vezes por dia, durante um mês, vezes 30, dá 90, né? Se nós multiplicarmos isso por 12, vai dar lá em torno de 1000. Quantos anos você tem? 1000 pecados por ano? Todos pecaram. Todos precisam confessar diante de Deus. Todos precisam dizer para o Senhor: eu reconheço que sou digno de condenação, porque a tua justiça condena. Todos precisam dizer diante de Deus: eu sou digno de ser levado para condenação eterna, mas eu quero confessar os meus pecados. Quero dizer que eu reconheço que sou pecador. E quando confessamos, o amor de Deus, a graça de Deus, faz com que a justiça dele, por ter mandado Jesus em nosso lugar, seja realidade na vida também de cada um que confessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você pode repetir comigo? Se confessarmos os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. Quem confessa Jesus como Senhor, quem confessa diante dele os pecados, é perdoado, purificado de toda injustiça. Sai da situação de condenado, que a justiça precisa punir, agora para salvo, justificado, perdoado. Não por obra nossa, mas pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Não por nossa ação, mas pela ação de Jesus que veio a esse mundo, viveu aqui, foi tentado sim, mas não cedeu à tentação e morreu puro, santo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa e nos tira essa condenação e passamos a ter o direito da vida eterna com Deus. Não mais destino da punição, porque a Bíblia diz que todos pecaram, separados estão da glória de Deus. E lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos, o lago de fogo e enxofre, também será o lugar onde todos aqueles que não confessarem Jesus serão lançados. O inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos, mas também será um lugar para quem não confessar Jesus. A justiça de Deus nos levaria a sermos eternamente isolados, mas a grande graça, o Deus que é fiel, preparou o plano para a nossa salvação, nos deu Jesus para morrer em nosso lugar, e precisamos confessar os nossos pecados. Abaixe sua cabeça, fale com Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo, Ele perdoa os nossos pecados, Ele purifica a nossa vida para andarmos na sua justiça, para vivermos a sua justiça, para compartilharmos a sua justiça. Você já teve a oportunidade de confessar a Jesus os seus pecados? Você e Deus presente. Você e Jesus que está conosco.
Porque Jesus, quando deixou esse mundo, ele diz: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele está presente aqui também, como pode estar em qualquer lugar, e pronto para ouvir a sua confissão. Se confessarmos os nossos pecados, confessar para o Deus que ouve, confessar para o Deus que entende a nossa situação, confessar para o Deus que conhece a nossa situação de separados, confessar para o Deus que reconhece quando o coração está quebrantado e se volta para Ele. Se você ainda não teve oportunidade, se você ainda não aproveitou a oportunidade de confessar para Jesus os seus pecados, diga agora: eu reconheço que sou separado de Deus por causa dos meus pecados. Diga: Senhor Jesus, eu entendo, eu compreendo que a minha situação de ser humano é uma situação de condenado, mas eu quero receber a Tua graça. Eu quero confessar essa minha situação de pecador, para que eu possa receber a Tua graça, ser perdoado e justificado, purificado pelo Teu poder. Se você ainda não tinha feito esta confissão, esta é a hora para você confessar a Jesus. Se confessarmos, é o porém. Nós não podemos fazer obras para a salvação, nós não podemos pagar preço para a salvação. Não há sacrifício nosso que pague o preço que Jesus pagou. Mas se não confessarmos os nossos pecados, se não declararmos diante do Senhor: eu confesso que sou pecador, que preciso de Jesus, não há como abraçar esse presente da graça de Deus. É preciso decisão, e decisão individual, decisão pessoal, cada um faz a sua. Você já confessou diante de Deus? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele perdoa os nossos pecados, nos purifica de toda a injustiça. Se você ainda não confessou, essa é a hora de você falar com Deus. Diga: Senhor, eu reconheço que sou pecador. Eu deixo de lado o meu orgulho, deixo de lado a minha ideia de que posso, porque não posso, e confesso o Senhor como o meu Salvador. Quero receber esse amor, quero receber essa bondade. Fala, Senhor. Alguém que hoje está fazendo essa confissão pela primeira vez, falando com Deus, que quer ser salvo, quer ser alcançado pela graça, pelo sacrifício de Jesus. Alguém aqui nesse meio, nosso grupo aqui, que tenha feito essa oração hoje, quer declarar para a igreja: hoje eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, hoje eu confessei Jesus como Senhor e Salvador. Alguém? Levante a sua mão. Alguém? O texto começa dizendo: se confessarmos os nossos pecados. Deus é fiel, vai continuar sendo. Deus é justo, vai continuar sendo. Mas o perdão dos seus pecados depende da sua confissão, do seu declarar: eu quero, eu preciso, eu necessito. Não há como receber o perdão de Deus, que foi entregue para todas as pessoas. Ele amou o mundo, entregou Jesus para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, mas é preciso confessar. Alguém quer declarar hoje: eu confesso que Jesus é meu Senhor. A partir de hoje, meus pecados estão perdoados. Estou sendo purificado. Alguém quer declarar isso? Eu não vou prolongar. Eu vou continuar com o encerramento do culto. Eu quero terminar dando oportunidade a você que tem um amigo, um irmão, um parente, que ainda não aproveitou a oportunidade de confessar os pecados diante de Deus e ainda não é salvo por Cristo Jesus. Se você tem alguém na família, se você tem alguém junto de você, alguém que você ama, que você sabe que ainda não fez a decisão ao lado de Jesus, e você quer orar por esta pessoa,
quer que ela receba Jesus como Senhor, que ela entenda que precisa confessar os pecados. Se você tem alguém assim, eu quero que você fique de pé. Nós vamos estar orando, né, por aqueles que precisam receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O texto é claro: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O texto é fácil de ser explicado. O Deus que é justo deve condenar, mas a bondade dele, o amor dele, mandou Jesus para fazer o plano, para cumprir a justiça de morrer no lugar dos pecadores. E agora é preciso confessar. Diga isso para o seu parente, seu amigo. Mostre esse versículo para ele. Ore por ele. Diga para ele, né, que você é alguém que quer ver a salvação dessa pessoa também. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor Deus, Pai querido, nós te rendemos graças, Senhor, por mais uma vez podermos ouvir do Teu amor imenso, ouvir, Senhor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, que desde a fundação do mundo preparou o plano para a nossa salvação, para sermos novamente ligados a Ti e vivermos, Senhor, a vida eterna que Tu tens para nós. Obrigado, Senhor, pelo plano que foi concretizado em Cristo Jesus. Obrigado pelo Deus justo que Tu és, e já preparou o plano para vivermos na justiça, Senhor, e sermos perdoados pelo sacrifício de Jesus. Obrigado, Senhor, por todos que ouviram e entenderam a Tua palavra. Mas agora eu quero te rogar, Senhor, por aqueles que foram lembrados nesta hora. Aqueles que foram lembrados aqui, Senhor, que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador, ainda não confessaram Jesus. Senhor, eu quero te pedir, pelo poder que é no nome de Jesus, que Tu crias os meios, as circunstâncias, Senhor, os momentos, para que essa pessoa também tenha, Senhor, contato com a Tua palavra, para que possa, Senhor, ouvir o Teu chamado, para que o Teu Santo Espírito tenha, Senhor, oportunidade nesta vida também, Senhor, para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas, Senhor, recebe cada um que lembrou de um parente, um amigo, um conhecido. Toma também essa vida, Senhor, dando condição, Senhor, para também serem os transmissores da Tua palavra, para divulgarem, Senhor, esta palavra para aqueles que ainda não entendem. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, obrigado pelo culto deste dia, Senhor. Nós te agradecemos. E agora, quando encerramos o culto, nós te rogamos, Senhor, nos dá o restante de noite guardados por Ti. Leva-nos, Senhor, de volta para os nossos lares, debaixo da Tua graça, Senhor, do Teu cuidado, e dá-nos uma semana, Senhor, também de paz. Continua sendo conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Muito obrigado pela sua presença, muito bom ter você aqui, né? Quero que você ore silenciosamente, logo depois nós vamos estar saindo, e lembrando, a partir de amanhã até sexta-feira, 7h30 da noite, nossa semana de oração, todas as noites nós vamos estar aqui, amanhã, terça, quarta, quinta e sexta-feira, sempre lembrando que nós vamos estar orando, né, e lembrando de missões nacionais. Que Deus te abençoe, que a mão do Senhor continue cobrindo a sua vida em cada instante, né, que a graça de Deus cubra você a cada instante, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família.